23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. Essa é uma pesquisa feita pelo Datafolha. Professora Carla Bene Menezes de Aguiar, que é economista e professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente conosco. Professora, muito grato por nos atender. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Professora, é uma contradição ou uma aparente contradição de que não tem comida em casa e nós somos grandes exportadores de alimentos? Essa daí é uma aparente contradição. Esse é um tema complexo, muito interessante. E ano passado, inclusive, eu dei uma entrevista sobre esse tema para uma revista só para adolescentes e da rede pública, uma revista específica que circula. E esse foi o meu grande dilema, e eu diria que foi a pauta mais importante para mim o ano passado todo, que é como explicar para um jovem, para uma criança que mora num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, que você tem esse percentual tão elevado de pessoas passando fome. Então, é uma contradição, num primeiro momento, mas a exportação de grãos, ela não impede o outro lado, digamos assim. Compreendo. Professora, o fato também da população brasileira, nos últimos 50 anos, ter se concentrado nas grandes cidades, acho que nós estamos hoje com quase 80 e tantos % das pessoas morarem, e não mais no campo, agravou o problema alimentar, na sua opinião, ou não? Sim, ele agravou tanto na cidade, mas, por incrível que pareça, ele também agravou a situação no campo, porque como a situação no campo ela é mais precária, o que acontece ali? Basicamente, 60% das pessoas que vivem no campo têm algum tipo de insuficiência ou de insegurança alimentar. Aqui é interessante porque quando a gente usa a palavra fome, né, ela é uma palavra muito genérica e a gente precisa explicar o conceito, né? O que seria a fome? A gente substitui fome por segurança ou insegurança alimentar. Então, uma pessoa, se ela tem alimentos numa refeição e ela tem certeza que ela vai fazer as próximas, então ela tomou o café da manhã e ela não tem a mínima dúvida que ela pode almoçar e que ela pode jantar e que ela tem alimentos disponíveis, ela vive numa situação de segurança alimentar. A insegurança alimentar, que é o outro lado da história, ela pode ser de leve a moderada. Então, a pessoa faz uma refeição e ela tem uma certa dúvida se ela vai conseguir fazer a outra refeição. Aí, outra possibilidade é ela ter uma quantidade menor de alimentos disponíveis. Até a insegurança alimentar grave, que é a pessoa fazer uma refeição e não sabe quando fará a próxima. Então, quando a gente organiza aqui esse conceito e volta para a questão que é a do campo, 60% das pessoas do campo têm algum tipo de insegurança alimentar. E aí, Heródoto, a escola rural, ela é fundamental para a alimentação da criança, porque a maioria das crianças chega na escola sem ter tomado um café da manhã em casa. A alimentação é muito precária no campo. Quer dizer, logicamente a escola, além da educação, ela é responsável também pela alimentação da criança para sair dessa situação que a senhora acabou de descrever para a gente. Sim, exatamente. Então você tem uma situação mais precária no campo e você tem um acúmulo, digamos assim, né, um volume populacional muito grande nas grandes cidades, que acaba dificultando também esse problema alimentar, porque aí é muita gente e a raiz de todo o problema, ela é uma só, que é a renda. Porque você ter ou não alimentos tem a ver com a sua renda. Por isso que você ter um país que é agrário exportador, não é porque a gente exporta soja, por exemplo, ou exporta carne, que nós não temos produtos aqui internamente. Nós temos, só que para você ter um prato completo, com proteína animal, com verduras, com legumes e tudo, você precisa do quê? De renda.
Então, essa é a estrutura central, esse é o grande problema. Então, a pessoa que tem insegurança alimentar é porque falta dinheiro para ela, não é porque faltam alimentos disponíveis. Esse ponto muito, muito claro. Não falta comida, falta renda para que a pessoa possa comprar. Professora, e essas Isso. pessoas que a gente encontra muitas vezes, principalmente nas grandes cidades, morando na rua, é uma insegurança alimentar total? Sim, é uma insegurança alimentar profunda, grave, porque você tem essa questão dos moradores, de rua, você tem toda uma gama de possibilidades do que fez a pessoa chegar a essa situação. Então, isso daí é uma coisa muito importante também, que as pessoas todas entendam, que ninguém está ali por opção, né. Você não estava em casa confortável e falou assim: "Ah, o que que eu vou fazer agora? Ah, acho que eu vou morar na rua", né. Isso não existe. Então, Ah, são famílias inteiras, muitas vezes, ou pessoas isoladas que saíram dos seus lares, lares desestruturados, uma série de questões. Então, a pessoa se alimenta ali da forma que dá. Ela pede comida num estabelecimento comercial, ou ela vai fazer refeição em algum posto específico da prefeitura, da cidade, que há uma disponibilidade para isso, alguns locais oferecem. Algumas instituições religiosas trabalham com isso e fornecem alimentos para essas pessoas, mas isso é uma insegurança total, alimentar. Eles não sabem quando eles vão conseguir comer de novo. perfeitamente. Professora, muito obrigado por sua participação, pela sua gentileza. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Um abraço e até a próxima. Igualmente, doutora professora Carla Bene Menezes de Aguiar, economista e professora do MBA. Vou repetir o que ela acabou de dizer. Não falta comida, falta renda para as pessoas comprarem comida.